Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. É com alegria que nós estamos iniciando o nosso programa de hoje com muita satisfação, com paz no coração. Vamos ler a mensagem de Emmanuel, na Fonte do Bem, do livro Palavras de Vida Eterna, de Psicografia de Emmanuel. Muita gente só admite auxílio eficiente. Perdoe, eu vou recomeçar que eu saltei o versículo a que Emmanuel se refere, que é de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. E Paulo diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura no socorro aos enfermos. Não se compra estímulo ao trabalho. Não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. A gente fica quase sem palavras, né? Para comentar tal obra-prima de Emmanuel. Quanta lucidez, quanta clareza. Nunca nos falta a oportunidade para ir ao encontro do próximo, levando o que nós dispomos e consoante a necessidade dele. Sempre temos algo a contribuir, até um não,
até um não pode ser uma coisa extremamente valiosa quando dito com amorosidade, com acerto, não é? E com o propósito de contribuir. Às vezes até o sim é prejudicial, mas às vezes a negação também é uma contribuição valiosa para uma redefinição dos propósitos de quem está ouvindo aquela negativa. Então a gente sempre tem algo para dar. Se você não é amoedado, não se preocupe, ainda assim você tem muito a contribuir para a felicidade do outro. E assim agindo, estaremos contribuindo para a nossa própria felicidade. Obrigado, Emmanuel, por tanta lucidez e por tanta clareza a iluminar os nossos caminhos. Boa noite, mais uma vez, querido ouvinte. Estamos iniciando o nosso programa, desejando uma boa noite também ao Márcio Eduardo e ao nosso querido Wallace de Bauman, que está mais uma vez aqui, não é, trazendo, além da sua simpatia, a sua cultura francesa, né? Boa noite. Se tivesse uma carteira de estudante aqui, eu ia te dar para dar um desconto. Além disso, nos trazendo a sua luz, não é? Os seus conhecimentos vastos, a sua vivência, não é? Acerca da doutrina espírita. Amigo Wallace, é sempre uma alegria muito, muito grande recebê-lo aqui, não só pela contribuição valiosa que você dá ao nosso programa, para todos nós, né? Para nós aqui em particular e para os nossos ouvintes, mas como também a sua postura assim, simpática, amigável e cordial, que nos estimula também assim na perseverança no caminho do bem. Muito Seja obrigado, bem-vindo. Obrigado. Estamos muito felizes de estar aqui novamente. Lembrando que toda primeira quinta-feira do mês a gente conversa um pouquinho com o Wallace sobre as leis morais, não é? Contidas no Livro dos Espíritos. E nós ficamos no último encontro nosso na questão 731, não é? 731. Eu estou procurando aqui no livro errado. Eu estou procurando no Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado. Pronto. Agora sim. Que é outra obra magnífica, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser um livro de cabeceira, né, para todos nós. Bom, no capítulo da lei de destruição, no subtítulo que trata da destruição necessária e destruição abusiva. Na questão 731, Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Parece paradoxal, não é? Verdade. E os espíritos responderam: é o resultado é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Interessante, né? E Kardec, não, ele não faz nenhum comentário, não é? Ele se limita aqui apenas a transcrever a resposta dos livros.
E aí a gente observa o seguinte, Wallace, que a lei de preservação, de conservação, ela resguarda preserva algumas coisas, como, por exemplo, as espécies, né? Isso. A espécie humana, em particular, né? Ela vai se perpetuando através dessa lei. É verdade. Então, os outros irmãos nossos de outros reinos também, né? As espécies, se bem que de vez em quando alguma desaparece, né? Até pela ação do homem, ou até pela própria ação da natureza, né? Com certeza. Mas, por outro lado, a lei de destruição, às vezes, atua até em outros reinos, como a gente comentou, com o desaparecimento de algumas espécies. Por exemplo, num caso mais assim que chama a atenção pelas dimensões, no caso dos dinossauros, não é? E sem falar em outras espécies de menor porte, né? De menor visibilidade. Isso. Então isso é fantástico, não é? Boa noite mais uma vez, Leônidas, e amigos da rádio que acompanham a Rádio Brasil Espírita. É bem interessante isso mesmo, porque a gente observa na história que muitas raças, sendo contemporâneas de outras sumiram e elas permaneceram, né? Sucederam as raças anteriores. E a conservação, como você bem lembrou, ela é importantíssima para que nós possamos valorizar, nós quanto seres pensantes, racionais ou irracionais, ainda em meio aos instintos, nós podermos conservar, na acepção do termo, a nossa natureza íntima. Mas a destruição, ela vem a par com esse processo natural para que nós também possamos ter condições de superar novos desafios pelas privações. Quando há uma destruição que, via de regra, ela afeta uma coletividade, um meio, uma raça, um ecossistema como um todo, ela serve para aqueles que lá habitam, ou habitavam, ou os que irão habitar, poderem também tomar como experimento ou experiência todo aquele processo. A destruição, ela atua em todas as camadas e reinos, em tudo, como também a conservação. Só que a conservação racional, ela parte do homem, naturalmente. Ele passa a racionalizar a ideia, como diz André Luiz, há mais de 100 mil anos que o homem lida com a razão, e ele, lidando com a razão, ele concebe meios para se conservar, e não ele fica à mercê do determinismo divino, ou seja, guiado pelos instintos também, como os animais, e ele outrora. Então há uma evolução, e na evolução, se a gente perceber, nos ciclos evolucionários, sempre se destrói algo para que outra situação, outra coisa, ou a natureza por si só, ela venha mais forte. A gente gosta de observar aqui no Nordeste, por exemplo, que muitos agricultores costumam queimar a vegetação para que ela venha mais forte depois do inverno, ou durante o inverno ela comece ali a brotar mais forte, porque há uma destruição daquele material orgânico antigo que já estava lá, já apodrecendo, seco, e com a queima favorece, é como se oxigenasse o solo para que pudesse ali vir mais forte os próximos vegetais, as leguminosas e tal. Então a destruição e a conservação, elas andam e andarão sempre juntas na nossa condição ainda evolucionária. Acredito que com o passar dos milênios, nós evoluindo a uma condição ou grau de pureza diferenciado, a destruição não será mais observada como nós observamos hoje, num meio que possamos viver como espíritos. Mas ainda hoje ela é indispensável à lei do progresso. Por isso que existe a lei de destruição, que ela é irmã da lei de progresso, por incrível que pareça, que por mais incoerente que possa soar. Paradoxal que seja, não é? Isso. E, meio a tudo isso, a gente tem, o ser humano tem sido preservado, não é? Estamos num processo de evolução até biológica também, não é? Já
nós estamos vindo de uma condição em que nós habitávamos corpos muito diferentes, e os nossos corpos foram se transformando ao longo dos séculos, dos milênios, não é? Assumindo uma nova forma de acordo com as nossas necessidades intelectuais e morais também, né? Fomos desenvolvendo outras habilidades. Com certeza, num futuro não muito distante, a nossa forma física terá uma conformação muito diferente dessa atual. Entretanto, sempre abrigando essa essência divina, que esse princípio, né, inteligente, que somos nós, a nossa essência, o espírito, né, criatura divina, dotado de inteligência. Então, verdade. Isso é magnífico. É magnífico, é verdade. E curioso também, Leônidas, a gente percebe que o processo evolutivo é como se fosse uma descamação. Vai se descamando e vindo algo novo, algo novo. E observemos que vários animais, eles passam por esse processo de reforma do seu casco, da sua roupa física, da sua estrutura biológica, né? Muitos animais passam por isso. O homem, ele vai envelhecendo, mas suas células vão se renovando a partir do tempo que ele vai passando e tal. Chega a um estágio que elas não vão mais conseguir se regenerar, mas passa por processo também de destruição e renovação durante boa fase da vida, né, hominal. Então, ela é bem intrigante esse processo de destruição, porque ele mostra assim, várias camadas e reinos, como a gente falou no início, a indispensabilidade do mesmo. Eu estava vendo um estudo na Discovery Channel algum tempo atrás, mostrando a questão geológica das modificações geológicas no nosso planeta. E percebe-se em várias partes do planeta que muitos solos ou estruturas de solos foram modificadas com o passar do tempo para dar condições de ali habitar gente. Porque no passado o solo era tão bruto que não tinha condições disso acontecer. Então, muitos animais, ou a própria vegetação ao longo dos milênios, que foi ali depositando sua matéria orgânica em decomposição, ela propiciou a fertilidade do solo com o passar dos milênios. E deu condições de haver ali, mais cedo ou mais tarde, a habitação e a cultura, né, do homem do campo. Então veja como a destruição ela é benéfica com o passar do tempo, e hoje, graças ao conhecimento antropológico, né, que a gente vê das estruturas, estudo das estruturas ao longo dos milênios e do homem em si, a gente consegue entender, não precisamente, mas eu acredito que começamos a entender meio que superficialmente Deus, numa visão agora mais religiosa, atuando em todo esse processo, porque a ciência em si ela ainda não concebe Deus, né, como nós concebe que há um princípio de alguma coisa e tal, a ciência como um todo, mas nós já temos uma visão mais voltada para essa questão do religare, que nos possibilita, pela religiosidade, esse entendimento mais amplificado. Então, a destruição em si, colocada pelas mãos do Pai Eterno, ela é imprescindível, principalmente nesses estágios evolutivos dos quais nós estamos aqui comentando. Sem ela, a gente não estaria hoje aqui, né? Como dizia Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E é interessante esse processo, não é, todo, e sempre avançando, não é? Essas destruições, elas cedem lugar a novas formas, a novas possibilidades, não é? A gente lembra aqui um processo muito comum entre nós, que é a poda a poda das árvores, né? Elas são, digamos assim, mutiladas, e dali elas parece que assumem uma nova energia, uma nova vitalidade, né? Renascem, digamos assim, com muito mais força, né? Mais viçosa.
Isso. Pode ser uma coisa folclórica, mas na casa da minha irmã há uma goiabeira ainda. E teve uma época que essa goiabeira estava muito assim, com as safras eram cada vez mais minguadas, né? E aquelas goiabinhas desnutridas e tal. E ela ouviu de alguém uma recomendação: por que você não dá uma surra na goiabeira com um facão? Você já ouviu falar nisso? Cortar a goiabeira. E ela deu essa surra, bendita surra, na goiabeira. E não é que a goiabeira na próxima safra deu frutos maravilhosos? Interessante, né? Interessante, é como se acordasse a goiabeira, né? Eu já vi isso, mas não só com goiabeira, mas com outras árvores também. Eu já vi no interior do estado aqui de Alagoas, eu via muito isso. Pessoal abrir sulcos no caule de certas árvores que davam frutos para que elas pudessem também se revitalizar. Eu vi em cajueiro, goiabeira, mangueiras também. Enfim, isso parece, como você disse, parece folclórico, né? Mas é um folclore que perpassa o tempo e isso funciona, por incrível que pareça. Um outro comentário, voltando um pouquinho atrás no que a gente falou sobre a nossa transformação física, você fez um ar de riso para mim fazendo uma referência à minha performance. Você pensa que eu não pressenti? Eu percebi. Mas tocando nesse assunto, nós estamos caminhando para uma forma física muito diferenciada, com certeza. Isso. As nossas atividades estão mudando, não é? Isso, estão deixando de serem mais físicas, braçais, e passando para ser mais intelectual, mais no campo das ideias, né? E com a informática, com a computação, com esses recursos da tecnologia, isso vem mudando assim consideravelmente. Então, como será fisicamente o homem de daqui a 50 anos? Com certeza menos a 100 rústico, anos, né? Não é? Menos rústico. Menos rústico, e a forma física também, né? Talvez uns músculos mais atrofiados, não sei, se a gente não cuidar desse aspecto, a nossa cabeça muita coisa vai mudar, realmente. Se pensava antigamente que o cérebro ele tinha o seu tamanho tinha uma certa relação com a inteligência, né? Mas depois isso não foi comprovado. Que não é. A gente usa muito pouco o cérebro. Essa relação não guarda essa proporcionalidade. Mas se assim fosse, a gente com certeza teria a cabeça muito maior no futuro, né? Porque a gente está seria pré-requisito de inteligência, cabeção. Para acumular ali mais neurônios, mas não é assim. De sorte que tudo isso é para o nosso bem, para a nossa felicidade, né? Para o nosso crescimento, sobretudo moral, né? Sobretudo moral. Tudo se aproveita, né? Tudo se aproveita na vida. Tudo, nada vai se perder, como disse lá a poesia. Na questão 732, será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? E os espíritos responderam a Kardec: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Interessante. Tá vendo? Então a destruição ela vai mudar aí no passar dos milênios, né? Como a gente comentou aqui, né? Nos mundos mais adiantados, pedindo licença, Leandro, do que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. Né? A gente não vai precisar mais passar por esses processos destrutivos, né? Da questão orgânica por si só.
Tudo vai se eterizando, como diz Allan Kardec. Vai se refinando, refinando, né? No passar dos milênios. Então a gente deduz que, se nós tomarmos bom proveito dos processos destrutivos que nos são impostos pela lei da natureza em si, a gente ganha muito em sabedoria, porque a gente vai aprender a conservar mais também. A conservação em si, por ser uma lei natural, assim como a lei de destruição, ela se robusteceu ao passar dos milênios com o mau uso desse processo de conservação, do tipo, como a gente comentou aqui em outro momento. A gente costumava trocar as coisas, fazer escambo das coisas materiais para reter aquilo para nós. E a retenção daqueles materiais fez com que a gente começasse também a alimentar um contrassentimento chamado egoísmo. Então, a lei de conservação, ela criou esse processo de forma exacerbada e mal administrada. Agora, hoje, a gente tem o egoísmo como sendo a maior chaga da sociedade, essa força que precisa ser reeducada. Enquanto que a destruição em si, ela é o contraponto, como disseram os espíritos aqui, é o contrapeso. Hoje a gente precisa destruir o egoísmo que foi alimentado exacerbadamente pelo instinto de conservação. Então hoje a gente precisa destruir ele, ou seja, conservou em demasia, hoje você tem que destruir. Então, se você conservar algo demais, também estraga. É o resumo. Se você pegar algo e guardar demasiadamente, ele vai, com o passar do tempo, ele vai se deteriorar, porque é material. Você tem que compartilhar. Vai se destruir. Que nada resiste ao tempo, né? Inclusive nós, no sentido de que o tempo nos obriga à mudança. Eu falo nós, a nossa essência, não é? O espírito. Então nós também não resistimos ao tempo, não no sentido de destruição, mas no sentido de transformação, não é? Então as nossas edificações não perduram por muito tempo, elas se rendem aos propósitos maiores da natureza, não é? Que é servir temporariamente, depois se transforma, se renova para dar lugar a novas serventias. Perfeitamente. Até as pirâmides do Egito, não é? Que estão aguentando muito tempo já, né? Tem ali, mas ali tem 4 mil tem anos, um propósito de mostrar a gente um pouco da nossa história, da nossa inteligência, dos recursos que com certeza vieram de outras pairagens, né? Para ser construído aqui. E assim a gente poder também perceber, pegando esse gancho seu, que a proposta também do ser encarnado aqui na Terra não é só se ligar à Terra, mas também ao cosmos, ao espaço, que era a ideia central segundo a história egípcia, né? A ideia central era essa das pirâmides, né? Era fazerem uma ligação, a disposição delas, né? Isso, o fim a que elas se destinavam, né? De guardar os corpos, os corpos. É porque é bem interessante isso. Abrindo um adendo, essa cultura antiga lá, que, como você lembrou, que provavelmente foram de espíritos de outras pairagens aí, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, também fala sobre isso. Eles acreditavam no pós-mortem, mas as pirâmides, por estarem estrategicamente colocadas com suas latitudes e longitudes bem alinhadas com o cinturão de Órion, e lá nós sabemos que está nesse cinturão de Órion a constelação de Capela, né? Eles acreditavam também que esses corpos desses governantes que foram ali sepultados nas suas câmaras mortuárias, eles poderiam
se direcionar a esses locais quando estivessem espíritos. Então é bem interessante nesse adendo essa colocação, porque a conservação, a destruição nesse processo também inserido e a possibilidade da continuidade da vida, né? Então a cultura egípcia é riquíssima e que acho que uma vida só é muito pouco para você estudar e aprender sobre aqueles povos, né? Então é como o oceano que a gente ainda não conseguiu devassar em sua profundidade, em seu conhecimento e sua geologia e biologia marinha. Muito tem que ser feito ainda nessa terra para que a gente possa aprender mais a conservar e respeitar os processos destrutivos naturais, né? Vamos ver se a gente tira um momento fora desse primeiro dia, da primeira quinta-feira do mês, a gente conversar um pouquinho sobre os exilados de Capela, né? Interessante. Ver se surge um tempo aí na sua agenda. Vamos sim estudar. Isso. Nós vimos agora a questão 732. Vamos fazer a 33. 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Ele se refere entre os homens, né? E a resposta: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Olha aí, a evolução que você citou mais cedo. Intelecto, né? Ele pega, a pergunta é: entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? A pergunta requer uma certa análise para ver o que de fato ele quer questionar aqui, não é? Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? E a resposta: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. É o repúdio à destruição. Mas a destruição por si só que ele fala é a destruição que o homem promove, certo? É um processo de destruição promovido por ele mesmo. Ele vai criar horror sobre isso, né? Então, com a evolução da consciência, isso vai acontecer. Aí, o que antes ele fala sobre o espírito dominar a matéria também é bem interessante, né? Que a necessidade de destruição se enfraquece quando o homem começa a dominar a matéria. E dominando a matéria, ele vai conhecendo sobre a matéria, não vai mais precisando destruir a matéria para aprender sobre ela. A matéria como um contexto geral, inclusive nós, quanto encarnados, sendo a matéria. Então, nós não precisaremos mais destruir para aprender o que tem dentro. Por exemplo, eu estava brincando outro dia com meu filho mais novinho e ele jogando para quebrar um brinquedo dele, querendo ver o que tinha dentro. Aí eu me recordei de uma mensagem do Hermínio Miranda no livro Nossos Filhos São Espíritos. Diz que os espíritos, muitos desses espíritos novos que estão vindo à Terra de umas décadas para cá, eles querem conhecer como é que funciona a matéria, as coisas materiais, mas eles, por ainda não dominarem desde a eternidade a delicadeza que tem que ter para você manejar com certos elementos materiais, eles jogam, quebram, puxa para cá, puxa para lá. Então, parafraseando o grande benfeitor Hermínio Miranda, que já desencarnou e deixou um compêndio de obras maravilhosas a quem nós saudamos aqui e homenageamos de uma certa forma, a gente faz essa alusão sobre o domínio da matéria. Com o passar do tempo, como dizem os espíritos aqui, e o espírito dominando a matéria, ele não vai mais necessitar de destruir a matéria. Então, isso também
faz parte desse contexto. A gente vai só criar o necessário, né? Só produzir o necessário, porque hoje a gente destrói muitos excessos materiais. Podemos observar os lixões nas grandes cidades. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente só vai consumir o estritamente necessário. E não precisaremos mais destruir tanto como hoje, né? E vai diminuindo até o ponto, como dizem os espíritos aqui, que a gente não tem já mais necessidade. E até no sentido mesmo de utilização da matéria para nossa sobrevivência, não é? Como produtos, as reciclagens, alimento, não é? Isso vai sendo reciclado e mais reciclado. E eu acho que mais do que isso, nós vamos desenvolvendo uma cultura, um estilo de vida, uma forma que vá poupando a utilização da matéria. Por enquanto, isso é uma coisa muito selvagem ainda, né? A gente vai na matéria com uma força muito grande para retirar ali os produtos para a gente consumir, e vão se criando, inventando coisas e tal, que tem um objetivo, sobretudo, de comercialização, não é? Então, embora esteja implícito aí, de alguma maneira, o nosso desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da inteligência. Mas eu acho que nós chegaremos a um estágio em que isso daí vai ser refreado. A gente vai buscar soluções mais de uma tecnologia mais adiantada, evoluída, que vão substituindo essa utilização indiscriminada da matéria, não é? Dos produtos. A gente vai poupar mais isso. O lixo que a gente vai gerar, eu acho que vai ser reduzido assim no futuro drasticamente, né? A degradação natural que a gente está promovendo, né, Leônidas? É um absurdo. A gente está acabando com o nosso planeta aí, de uma certa forma. Então a gente está promovendo destruição em excesso. A gente tem que, por isso que existem vários países e tem vários órgãos aí também de ambientalistas que têm a iniciativa e saem pelo mundo afora aí pedindo para a gente mudar os hábitos, né? Porque do contrário a gente vai diminuir a expectativa de vida natural do planeta e mais cedo ou mais tarde ele vai se tornar cada dia mais difícil de se habitar, né? Porque essas fontes são limitadas, né? Essas fontes são limitadas. Eu acho que isso é uma consequência natural da evolução, né? A gente não pode mudar isso assim num passo de mágica, né? Até porque a gente não tem nem essa cultura, essa mentalidade, e também não temos ainda os meios, né, de buscar alternativas que possam substituir essa. Já existem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Mas infelizmente a questão burocrática, as questões convenientes do mercado financeiro, daqueles que detêm o poder, dificulta muito o uso disso aí. Olha, por exemplo, falando nesse contexto, a energia renovável que a gente hoje pode dominar, ela é pouco utilizada no mundo. Existem diversas formas de energias renováveis, né? E a gente utiliza muito pouco. Inclusive a própria reciclagem de certos materiais, eles criam energia, eletricidade, em usinas criadas para isso. Agora, hoje a gente já está vendo mais os veículos elétricos rondando por aí, mas ainda não é tão fácil você ver, mas já existe um estímulo, né? Já porque a indústria está prevendo uma mudança na questão do combustível fóssil, né? Até as indústrias que se beneficiam com a exploração falando mais claramente do petróleo, né, devem fazer lobby no sentido de impedir essa evolução. Isso. Mas isso não há força que resista a isso por muito tempo, não é? Eu vi essa semana um vídeo mostrando uma fonte de energia alternativa, um aparelho, por sinal, de uma beleza muito grande no Paraná. Eles desenvolveram uma torre
belíssima, por sinal, com grafeno, utilizando o grafeno também, quer dizer que essa peça lá vai ter uma durabilidade imensa, que ela tanto aproveita a energia eólica, né? O giro provocado pelos ventos, ela vai aproveitando, quanto ela aproveita a energia solar também. Então você tem as duas coisas, né? Isso. À noite o vento é mais forte, você capta através da energia solar, a energia eólica. E durante o dia mais, se estiver chovendo também, você energia normalmente renovável, né? Mas é belíssimo. A peça parece mais uma escultura do que um aparelho mesmo. Muito bonito. O Sol, ele tem uma fonte inesgotável de energia, né? E ele nos dá através da sua emissão, a emissão da sua luminosidade, da temperatura que é emitida por ele. Se a gente puder usar isso, né? Como dizem os espíritos lá no mundo espiritual, os equipamentos são movidos a questão solar. O grande problema é que essa energia, a energia do Sol, ela está prevista para se exaurir daqui a uns 5 bilhões de anos. E depois disso? Como disse um colega espírita, a gente fez um estudo sobre isso certa vez. Ele disse: ainda bem que eu já vou estar em um mundo mais forte. E os que vão ficar aqui, rapaz? Já estaremos provavelmente noutra galáxia, né? Nem na Via Láctea. Mas a gente fala assim em tom de descontração, mas é uma coisa séria. Nós vamos mesmo migrar para outras estações de progresso. Né? É uma obediência a essa lei de destruição que nós estamos estudando aqui. É verdade. Então não faz temor a gente, claro que isso não vai acontecer, pelo menos num futuro assim próximo, a destruição do nosso planeta. Vai demorar um bocadinho. Mas ainda que houvesse, o Deus, o nosso Pai, com certeza nos providenciaria outra morada, né? Correspondente à nossa, que isso não nos assusta, não é? Essa possibilidade da gente. Tomara que o homem não provoque esses meios, não é? Através da loucura, eu não falo nem a ambição, né? A loucura que muitas vezes leva as pessoas ao delírio, né? A inteligência sem Deus. Mas vamos à questão 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? E os espíritos assim responderam: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Rapaz, um equilíbrio, né? Que coisa linda essa resposta, né? Essa reflexão dos espíritos, não é? Do equilíbrio. A gente ainda precisa, para a nossa sobrevivência, da proteína animal, não é? Ainda não conseguimos substituí-la por outra fonte. Então, ele diz aqui, olha, tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. A proteína animal, ela é indispensável, realmente, hoje ainda, né? Bom, para muitos é indispensável, mas muitos outros já conseguem substituir por uma alimentação mais chamada de vegana, né? Alimentação vegana. Mas existem, dentro desse contexto também, aquelas proteínas que são dispensáveis, mas existem aquelas outras mais densas em certos animais, que até a gente vê o próprio Emmanuel citando,
a substituição de certos hábitos alimentares com relação às carnes animais, que você pode, por exemplo, substituir a alimentação da carne de porco por uma alimentação mais leve, que ela é bem densa. Existe proteína lá? Existe, mas essa proteína é dispensável e substituída por outras proteínas também contidas em outras carnes. Então, urge que nós possamos ir substituindo aos poucos, da alimentação mais densa para menos densa, e aí a gente vai diminuindo com o passar do tempo. A alimentação marinha é a mais recomendada pelos médicos em certos tratamentos alopáticos, mas existem também a alimentação marinha, que ela é bem carregada, como diz no ditado popular, né? Ela é bem densa, e dificulta muitas vezes a cicatrização das questões orgânicas. Então a gente pode já hoje ir substituindo, com certeza, mas ela ainda é importante, a destruição do animal para o uso da sua carne é importante, mas a gente já pode ir substituindo esse hábito. Até uma outra questão interessante é que, se você não destruir uma certa raça de animais, ela vai sim crescer e criar um desequilíbrio ecológico, né, ambiental. Mas se você caçar predadoramente ela, sem esperar que ela possa se refazer, se reconstruir, aí sim vai haver uma sucessão de raça em cima da outra e criará também um desequilíbrio ecológico. Então tem que haver, como você falou bem, um equilíbrio. Se você tiver muito de uma raça e pouco da outra, essa sucederá àquela naturalmente. Então o homem ele tem que administrar isso, para que não haja esse desequilíbrio, muito embora a gente já veja aí espécies extintas, né? Como você lembrou aí, muitas espécies já se foram porque o homem saiu caçando e destruindo. Mas a carne animal por si só... Eu acho até por uma destruição também natural, né? Não só a intervenção humana, mas eu acho que esse próprio ciclo evolutivo, né? Cuida disso, né? A gente vê que a carne bovina ela é controlada no mundo todo para que não haja, né, aquele excesso de animais em determinados países, e sim um equilíbrio entre a quantidade de habitantes que consumam e de animais. Mas em certos países já estão abolindo até a criação de porco, por conta também desse hábito alimentar estar sendo substituído. Então, é a cultura, é a nossa cultura, é dependente ainda desse alimento denso. Mas até quando a gente vai ficar criando um cemitério dentro da nossa barriga, por conta desses maus hábitos alimentares, né? A gente precisa ir aos poucos mudando. A gente ingere muita coisa que não é boa para a gente, não é que apodrece, que a gente conserva, mantém aquilo por um certo período ali condicionado, né? Em ambientes totalmente... um ambiente totalmente adverso, né? Desfavorável. Isso é interessante. Eu estou lembrando aqui, Wallace, da alimentação dos astronautas, porque ali eles não podem levar uma alimentação comum, tanto porque não há espaço, né? Nem espaço, e o sobrepeso seria também algo muito desfavorável. Como também os dejetos advindos do consumo, não é, de gêneros alimentícios parecidos com os nossos. No entanto, eles viajam e ficam meses, né, em estações espaciais, não é? Eu nunca li nada a respeito, mas a alimentação desse pessoal deve ser uma alimentação muito proteica, e base de proteínas. Muito diferente da nossa, isso. Não é? Em volume, em proporções, não é? E que ela é proporcional à condição de gravidade zero, a alimentação, até o meio de conservação dela lá. E eu vi uma matéria falando sobre isso faz muito tempo, que ela é basicamente só de proteínas. Eles comem muita proteína lá. Comem muito no sentido de valor nutritivo, mas pouco em quantidade, isso. Né?
Eu mesmo não daria certo ser astronauta, porque eu não ia aguentar ficar muito tempo sem meu cuscuzinho nordestino. Isso é uma macaxeira, né? É uma questão cultural, né? Mas isso é um tratamento de mudança de hábito alimentar que esses nobres astronautas passam, né, por um bom tempo até se adaptarem. Se submetem aqui a um treinamento, a mudança desses hábitos. Né? A gente não pode estudo, mudar tudo isso serve como rapidamente. estudo, né? Porque eles pensam um dia em também devassar mais o cosmos aí, as cercanias da Terra vão ficando mais longínquas, eles vão adentrando mais a imensidão do espaço e eles vão treinando ali essa questão da conservação de alimentos, a ingestão dos mesmos e para prolongar a vida também, porque na gravidade zero há um envelhecimento menor das células, uma destruição menor das células. Então, tudo isso é muito bem estudado pela ciência. A ciência ela nos dá essa condição hoje de entender particularidades daqui do mundo, né, da Terra, do solo e também dos astros, né? Então a gente hoje já deu uma evoluída bastante nessas questões também astronômicas. Mas no aspecto que nós estamos estudando sobre a conservação e destruição, eu acho que o nosso futuro é o cosmos, mais cedo ou mais tarde. O espírito ele vai sim alçar voos mais longos, ele tanto encarnado como desencarnado. E no espaço é a grande barreira, né, de descoberta. Mas há cientistas que dizem que a gente deveria primeiro devassar os oceanos, que os oceanos eles têm uma diversidade muito maior do que na Terra, no solo, aqui na nossa, uma riqueza, na nossa superfície, riqueza de energia, né? Perfeitamente. Mas Wallace, eu acho que isso teria um custo insuportável para nós, talvez menos a exploração do mar, mas mais a migração nossa para outras estrelas ou até mesmo outros planetas, né? Porque a gente teria que encontrar condições muito próximas aqui a nossa, né? Sim, condições físicas de gravidade, de temperatura, enfim, esse conjunto de coisas às quais nós estamos adaptados. Que demorou milênios para ficar desse jeito, essa atmosfera, exato, né? Então, eu não sei se isso seria uma coisa viável mesmo a longo prazo. Eu acho que o recurso mais natural, o processo mais natural mesmo, seja o nosso desencarne e a nossa encarnação, não é? A nossa mudança de endereço ser em espírito, não é? Perfeitamente. Através da nossa evolução. Passar dos milênios pode até acontecer aqui também, quanto os encarnados, né? Porque, olha, o estudo do planeta Marte está bem avançado em relação a algumas décadas atrás. E eles já estão pensando, inclusive tem um empresário aí norte-americano, que é o cara hoje do momento aí, que criou aqueles veículos elétricos da marca Tesla, né? Ele tem um pensamento ambicioso, né, de fazer um voo a Marte aí nesses 20 anos para frente. Bom, o futuro a Deus pertence, né? Mas daí a criar cidades em Marte a ponto de ser possível a migração de grandes populações, aí vai demorar um bocadinho, né? Inclusive até Marte mesmo não tem atmosfera favorável para o humano, né? Teria que ser viver lá de uma outra forma. Teria que se criar lá condições artificiais. Isso, né? Para sobreviver lá. Vamos à questão seguinte. A gente está tão empolgado aqui nesse assunto que eu já estou pensando em arrumar minha mala.
Na revista espírita, espíritos de Júpiter, Marte, conversam com Kardec. Né? E aí a gente se pergunta, é bem interessante isso, porque em grupo de estudo a gente já debatemos várias vezes sobre esse assunto. E sempre a questão que nos chegava aos ouvidos, né, dos colegas espíritas estudando. Sim, mas como pode um planeta gasoso, tal qual Júpiter, um planeta como Marte, que não tem atmosfera propícia para nós daqui da Terra vivermos, como pode lá ter espíritos encarnados que, como se concebe isso? É muito simples. A gente está vivendo aqui numa dimensão material. Essa é a nossa dimensão. Não quer dizer que lá eles vivam nesse mesmo estado dimensional que o nosso. As dimensões são ao infinito. Né? Existe um multiverso, né? um universo multidimensional. E até as condições biológicas, né, podem ser diferentes. O corpo não é igual ao nosso. Perfeitamente. Né? É ter uma forma, claro que é assim, adaptada às condições de lá. Isso. Então a gente concebe também dessa maneira, né? As questões dimensionais, como na Terra, onde nós vivemos, existem outras camadas dimensionais que também existem espíritos aqui a todo momento falando, interagindo. Mas até do ponto de vista físico mesmo, né? Do ponto de vista biológico também, né? A vida, a condição física, às vezes a gente ouve alguns comentários, não, se a Terra fosse um pouco mais próxima ao Sol, mais afastada, a gente acabaria, se a Terra fosse criada assim. Eu não vejo assim. Eu acho que a nossa condição foi se adaptando a essa realidade de temperatura, de pressão atmosférica, de gravidade, né, essas condições que a natureza nos oferece de uma forma geral para a nossa sobrevivência. Então, nós é que nos adaptamos a isso, e não que tenha havido uma adaptação desse conjunto de coisas a essa realidade física nossa. Perfeito. Então, nesses outros mundos também, os corpos que ali possam existir já foram, digamos assim, projetados, desenvolvidos e adaptados àquelas condições, né, de mais ou menos temperatura. O que a gente deduz assim, nesse aspecto de observação sua, que em Júpiter não possa ser nesse espaço dimensional nosso, é porque na revista espírita mesmo lá, eles falam que as rosas lá cantam, os jardins conversam, né? Então existe uma botânica belíssima naquele planeta, e que dificilmente a gente conceberia esse tipo de natureza ali num planeta tão hostil, que é um planeta gasoso, basicamente, composto de gases no solo, na atmosfera e tal. Mas essa questão também, sim, com certeza é possível, do jeito que você abordou, porque a a indumentária biológica de cada um dos seres, ela adaptada. Seria, digamos assim, mais quintessenciada, não é? Mais sutil, né? E rarefeita. Né? Mais rarefeita, menos densa do que essa nossa aqui, não é? Então, mas não seria uma condição totalmente espiritual, né? Seria algo entre lá assim, e cá, intermediário, né? Que não é que como se sucede, não é essa então é bem interessante, transformação, né? Nossa, a gente perceber que a destruição ela vai campeando conosco, né? Em vários momentos da nossa evolução, inclusive nessas observações desses espíritos de outros planetas, que ainda assim existe também destruição de alguma forma, né? Mas vai chegar um momento, como disse ali a questão 733, que não vai mais haver, né? Vai de acordo com a evolução realmente do espírito. Então é um assunto bem intrigante, né? E palpitante, não é? Palpitante. E para mim, de extrema naturalidade. Nada, não vejo nessas elucubrações nossas, nada fora a lógica em tudo, de algo surreal, objetivo, palpável. Não vejo. Tudo está dentro desse contexto. Perfeitamente. Né? Bem,
na questão 730. Não, 735. Isso. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. E a resposta dos espíritos: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Quantos caçadores mais cedo ou mais tarde vão ser esses integrantes do Greenpeace aí no futuro, né? Conservando a natureza, quem sabe? Pois é, eu vejo aqui o seguinte, que tudo maravilhoso, mas essa condição nossa de inferioridade foi uma condição, ou é uma condição, que a própria origem nossa, de alguma maneira, favoreceu, porque nós não fomos criados com um senso dessa preservação, desse amor, desse respeito. Isso foi uma coisa que nós estamos construindo ao longo dos milênios, né? Devagar, paulatinamente, passando pelas experiências. E na medida em que a gente ainda não tem essa devida compreensão e esse devido respeito, nós teremos que passar por situações para que a gente desenvolva em nós essa consciência desse respeito, desse amor. Isso eu acho assim, eu não me culpo muito pelos meus erros, não. Isso não quer dizer que eu me aproveite disso para justificar as minhas ações maléficas, não é isso. Mas os erros que eu cometi, que alguns até eu consigo enxergar, e a grande maioria não, eu entendo como natural do meu processo. Esse sentimento de culpa não me afeta, entendeu? Até porque, desculpe eu estar me referindo assim, é uma questão pessoal, mas é para nossa reflexão. Eu procurei agir sempre, digamos assim, de acordo com as minhas possibilidades intelectuais e morais, sempre com um propósito de acerto. Então, onde eu errei foi porque excedeu a minha capacidade, né, de maturidade, de percepção. Isso não me isenta de culpa, mas eu não vejo como assim, vou pagar por isso. Não. Eu vejo assim, vou passar por experiências para consertar aquilo que eu errei, né? Porque nada no universo a gente pode deixar fora do lugar. O que a gente deixar fora do lugar, a gente vai ter que voltar para corrigir e repor aquilo no seu devido lugar, né? Tanto do ponto de vista, digamos assim, físico, como, sobretudo, do ponto de vista moral, né? Quer dizer, os danos, os prejuízos que a gente possa ter causado, a gente vai ter que repará-los. Se eu prejudico a alguém, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que contribuir para o soerguimento dessa pessoa. Assim funciona a lei, né? Isso. Então, eu acho isso maravilhoso. Isso até me possibilita uma certa paz interior, nessa compreensão. Eu estou mencionando isso até para reflexão
nossa, de cada um de nós, né? Talvez possa ser útil a alguém, claro, não sei. Perfeitamente. Eu acho essas palavras, olha, terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Eu acho essa linguagem aqui muito forte, né? Muito mosaica, né? Eu acho que faltou um pouquinho de Jesus aqui nesse. Mas é para nos educar, assim, né? Essa questão, às vezes, assim, mais incisiva, que os Espíritos colocam nas respostas, sim, é mostrando também a questão da seriedade da questão, né? Porque se não for posta assim, isso, a gente não vai entender, a gente não tem ainda maturidade. Somos espíritos duros ainda, né? A gente precisa ouvir, às vezes, alguma palavra enérgica, né? De forma enérgica para a gente entender. A gente precisa do olho por olho, às vezes, né? Para poder entender esse processo. A mansuetude, ela está inserida em tudo aqui, só que ela tem um aspecto também ela, de uma certa forma, ela é cordial com aquela austeridade cristã. Tem que ter uma certa austeridade para certos espíritos, né, de natureza como a nossa. Então, tem que ser. É verdade. 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais. E a resposta: esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Magnífica, né, a colocação, a resposta de muito equilíbrio. Eu estava me lembrando dos nossos irmãos indianos, não é, que eles têm uma cultura muito diferente da nossa, né? Então tem a vaca, o boi como animais sagrados, né? Os ratos, né? Eles conservam os ratos. Isso é uma cultura milenar deles. Defendem a metempsicose, né? O reencarne nos animais. O reencarne desse princípio, né? Do espírito, né? Em animais. Mas ao mesmo tempo eu estava vendo um vídeo horrível de uma jovem, essas coisas eu nem passo adiante, de uma jovem que ela foi, como é? Me faltou o termo, não é apedrejada em praça pública, foi execrada, foi levada à morte mesmo. Me ajude aí o termo que eu não estou... Assassinada? Assassinada não. Linchada, pronto. Obrigado. Foi linchada, uma jovem mesmo, 20 e poucos anos, porque ela foi a uma reunião, que essa reunião tinha um propósito que era uma espécie de religião cristã, entendeu? Fugia daqueles dogmas deles. Então, por conta disso, ela foi linchada e, ao final, ainda com vida, teve o corpo queimado. Isso em praça pública, coisa assim horrível, né? E foi filmado. Barbárie, né, rapaz? Foi filmado. Então, a gente convive com essas situações, né, que são chocantes. De um lado, a compreensão de que o animal é sagrado, do outro, um total desrespeito e desvalorização da vida humana, dos seus valores, da sua liberdade, né, de expressão. Essa liberdade deve ser preservada até quando a gente não interfira na vida do outro, no processo de
no processo de equilíbrio social, não é? Então, tudo isso é muito interessante. Olha, a gente já avançou muito na hora, viu? Você viu, tem uma ouvinte aqui, que não vou mencionar o nome dela, ela está sugerindo o seguinte, Wallace: faça um estudo sobre os exilados de Capela, será muito bom, aprenderemos muito assim e desperta a curiosidade das pessoas, será um êxito. Olha aí, está vendo? A sugestão que confere aqui com a nossa. Depois ela está mandando para você um forte e afetuoso abraço. Opa, obrigado. Você é um convidado muito especial. Muito obrigado. Eu não vou transmitir esses elogios aqui, porque isso é um perigo, né? De repente você se empolga muito, espírito de luz, olha, meu Deus do céu, isso é muito comprometedor. Descobrível. Não vá nessa não, viu, Wallace? Isso é muito perigoso. Muito dá perigoso. Choque. Nós gostaríamos de fazer dois convites aqui, Wallace. Para a realização para participação no 5º Congresso Espírita Alagoano, promovido pela Federação Espírita do Estado de Alagoas, que se realizará entre os dias 5 e 7 de julho, agora bem próximo, no Centro de Convenções, né? Muito bom, palestrantes conhecidos assim nacionalmente, e a temática central será o Sermão do Monte, que é uma maravilha, né? Sermão do Monte é a síntese dos valores morais que Jesus sugere para nós como conduta, né? Como comportamento. Então é muito bom. Então participe, viu, amigo, desse congresso. Venha de outros estados para cá. O telefone para inscrição pode ser o 82, código de área 3022 0325. Esse pode ser, tem outros meios aqui para inscrição, mas você pode entrar também no site da Federação Espírita do Estado de Alagoas, é o www.feal.com.br, e lá fazer as suas inscrições e ver os outros meios que possibilitam essa inscrição. Forma de pagamento, que tem uma taxa e tal. Muito bom, não é? Esses seminários, esses congressos são muito, mas muito proveitosos, não só pela visita que a gente recebe de amigos, para a gente ver as coisas de um outro ponto de vista, né? Com outras ideias, com outros enfoques, e ao mesmo tempo essa troca de energia, né? De entusiasmo, de motivação, para a gente continuar nessa jornada evolutiva. Um outro aviso também importante, que a Rádio Brasil Espírita está agora em março completando 8 anos, né? Já completou ontem? Está comemorando. Foi em dezembro, né? Dezembro de 2008. Mas só agora está sendo possível a realização de um evento para registrar essa conquista, digamos assim, que foram 8 anos de muito trabalho, de perseverança,
Como a gente sabe, as dificuldades são muitas, todos os sentidos, né? Mas que isso é muito importante. Não estamos falando aqui no sentido de valorizar isso, não. Mas é que, e até isso é benéfico, porque se fosse fácil não teria valor, né? Mas a direção aqui da rádio está promovendo um evento agora para o dia 30 de março próximo, não é? Às 19 horas, na Sala de Música do Teatro Deodoro, quando haverá uma palestra comemorativa. Além disso, vai ter atrações musicais, né? E outras mais, né? Culturais, não é isso? Então você está convidado. Quando eu digo você, é você que está me ouvindo aí. E vocês dois também aqui, viu? Vai ser um momento assim muito, muito interessante, né? Então é com alegria que a direção aqui da rádio está anunciando e também já está organizando tudo. Uma alegria muito grande. Bom, como a gente poderia, então, Wallace, fazer uma síntese, porque o nosso horário está terminando já, né? Do que a gente conversou hoje sobre essas questões, porque a gente não exariu o tema, né? Ele prossegue aqui, né? Ou não, deixa eu ver. Não, a gente vai continuar em flagelos destruidores. Flagelos destruidores. A lei de destruição a gente vai prosseguir ainda aqui por mais algumas dezenas de perguntas, né? Isso. Com certeza ainda serão abordadas questões muito importantes para a elucidação do Tem muito assunto. material ainda. Kardec colocava as coisas de uma forma muito lúcida, inteligente, não é? A sequência, o encadeamento das perguntas que ele fazia tinha muita lógica e ia conduzindo com muita maestria, aprofundando, né, os temas. Então isso Kardec por isso que a gente chama de codificação, né? Porque é um encadeamento de códigos de conduta no contexto moral, espiritual, e afora tudo isso tem o viés científico, comprobatório, né, para dar mais lógica aos estudos espiritistas, e filosófico no contexto geral também, né? Que a filosofia espírita ela está inserida em tudo, na ciência, na parte religiosa. É um pensamento coletivo que compôs isso aí. Ela abrange tudo isso, né? E o que encanta, né, Leandro, a gente é tudo isso. E com um propósito assim muito, muito objetivo, não é? Que é nos proporcionar os conhecimentos em todos esses campos que possam nos elevar, não é? Nos transformar. Digamos que a doutrina espírita ela subsidia aquilo que a gente precisa para crescer, se transformar, evoluir, não é? Com muita, eu acho que lucidez, com muita ciência, com muita lucidez. Né? Para mim, a doutrina espírita teve e tem uma importância muito grande no sentido de organizar as minhas ideias, que ainda não estão devidamente organizadas, mas deu uma arrumada assim muito boa, pôs luz, né? Quando a gente estuda também a doutrina, se me permitir, parece que ela chega ao ponto em nós de nos libertar daquela melancolia existencial que o mundo de provas e expiações possibilita essa vivência coletiva, que é a pouca liberdade que a gente tem no mundo de provas e expiações, como também ela estimula
a nossa consciência a ter mais lucidez diante dos fatos, diante das situações corriqueiras da vida, em um aspecto que é a libertação daquilo que não é mais necessário, do tipo, é como se você fosse... Muito feliz o que você está colocando. É como se você fosse querer algo e a doutrina espírita ali, intuitivamente, dissesse a você: você realmente precisa disso ainda? Ou seja, isso pode ser material, pode ser alguma coisa da sua psicologia, do seu psiquismo, das suas carências, certo? Então a doutrina espírita, do ponto de vista moral também, perfeitamente, né? Então a doutrina espírita, ela, além de nos libertar dessa melancolia existencial, por nos dar um consolo ante as adversidades do cotidiano da vida, porque tudo que a gente vive no contexto geral serve de experimento e proveito para o nosso progresso. Basta a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus, de outra forma referindo-se às parábolas, que está lá em Mateus, no capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 a 14. Então a gente percebe que ela nos adverte, a doutrina espírita: olhe, realmente você precisa disso ainda, você precisa ser assim ainda, mas só que nós somos ainda reprobos, somos resistentes, arredios. A gente ouve o conselho que a doutrina espírita possibilitou como sendo um filtro a facilitar aos amigos espirituais nos darem essas advertências. Aí a gente ouve e mesmo assim a gente ainda faz o errado. Porque essa transformação, ela é lenta. Mas se você for... Mas depois a gente volta, fica aquele remorso. Nossa, mas se eu agi assim? Se você for se analisar a si mesmo, veja você antes e veja você depois da doutrina espírita. É uma transformação muito grande pela qual a gente passa sem se dar conta disso, não é? Porque essa é a ideia. Esse é o X da questão. E outra coisa, no sentido de libertar a gente de tudo isso a que você fazia consciencialmente. Você fazia referência. Isso. Não é? É uma liberdade. A doutrina espírita, ela não aprisiona, ela não põe amarras na gente, ao contrário, ela solta e nos dá corda, ela dá corda. Olha aqui, você tem o livre-arbítrio, use como você quiser, ciente de que o que você plantar vai colher. Perfeitamente. Então é uma maravilha. E ao mesmo tempo esclarece tudo, como você realizar as coisas, nos proporciona um autoconhecimento maravilhoso, embora a gente ainda esteja longe de se conhecer na nossa plenitude, longe de que esse conhecimento nosso seja o ideal. Alguns já mergulharam mais, eu estou me referindo a mim, estou muito distante disso, mas proporciona, sim, aos pouquinhos a gente vai mergulhando, vai se conhecendo, vai vendo o outro com um olhar mais humano, né? Mais de dignidade, de respeito, né? De compreensão das carências também do outro, né? Dos conflitos, coisas que às vezes a gente está vendo, meu Deus, está tão claro, e o meu amiguinho, a minha amiguinha não está percebendo, né? Mas isso vai acontecer também, principalmente com o outro. Também, quando o outro começar, como dizia uma amiga minha, a Neuza Ramos, ontem numa palestra no William Crookes, quando a gente começar a sair dessa caverna, né? Dessa escuridão, aí a gente vai começando a ver uma luzinha, as coisas vão clareando, é maravilhoso. E tá no caminho só tem uma coisa ruim nisso, é que essas experiências, Wallace, elas são pessoais e intransferíveis. A gente não pode
pegar e doar para o outro. Não, Com mais vontade que a gente tenha. A gente pode participar, outro, né? A gente pode mas só quem tentar, assim, até porque as nossas palavras não permitem a gente traduzir os sentimentos com sabedoria, com profundidade, com fidelidade, né, ao que a gente está vivenciando. Né? Então, por mais que a gente fale, é tudo muito superficial. Essas emoções, elas são porque Deus fez assim, hein, Wallace? São muitas coisas que a gente vivencia, são muitos cada experimentos, né? Cada um tem que vivenciar por si. Às vezes a gente passa por certas coisas e a gente só vai perceber daqui a 10, 20, 30 anos, quando tiver maturidade para perceber aquilo que viveu, aí sim aquilo vai trazer um conteúdo educativo, né? Tudo vai estar relacionado ao seu grau de despertar, de consciência. Mas eu acho que todas as experiências que a gente tem, elas vêm sempre na medida certa, no tempo certo. Só que a gente às vezes faz olhos cegos e ouvidos mocos. Então a gente precisa, como disse, vou falar mais uma vez, a mensagem do Cristo. Temos que buscar ter olhos de ver e ouvidos de ouvir em tudo na nossa vida. Filtrar o que não for bom, né? Reter o que for bom, como diz Paulo de Tarso, né? Observar tudo, retendo o que é bom, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. A vida física, que no mundo material que a gente vive, no mundo de provas e expiações, ela é um eterno jogo de cintura. É uma eterna balança, é um eterno... Você tem que ser versátil em tudo que você for viver. E uma coisa interessante, né? Importantíssima, é preciso que a gente busque, né? Perfeitamente. É preciso que a gente busque. E às vezes até as coisas vêm ao nosso encontro e a gente rejeita, não é? A gente cria barreiras, fecha os olhos e tal, para não enxergar, porque a gente está numa posição cômoda, confortável, né? Numa zona de conforto. Então, por que sair? Deixa como está. Eu lembro daquela passagem do cego de Jericó, né? E Jesus vai passando e ele grita, Jesus, Jesus. E Jesus, sabendo que ele era cego, mas Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Essa pergunta de Jesus é muito sugestiva, né? Porque ele joga a responsabilidade para o outro. O que você quer? Às vezes a gente quer permanecer mesmo cegos, é mais cômodo, né? É mais para o momento, aquele momento do nosso estado interior de acomodação, de sonolência, é melhor deixar mesmo. Isso. Como está. A condição ainda mais favorável é essa. Deixa cego mesmo, que é melhor, né? Bom, então fica a nossa reflexão aqui, e muito bom o programa, o Wallace, pelo menos para mim foi ótimo, muito também. Bom, muito enriquecedor, e você tem meio segundo para deixar a sua mensagem, já passamos do tempo, olha. Então eu só tenho que agradecer, assim como você também aí falou, Leandro, e ao Márcio, aos amigos ouvintes, pela belíssima oportunidade de estarmos aqui debatendo esses assuntos mais uma vez. E nossos votos para todos são de muita luz, paz, e que se tivermos que lutar por alguma coisa em nossas vidas, que lutemos sempre com a presença de Jesus. Mas a luta boa é o bom combate, sempre com amor e respeito a si mesmo e ao próximo. Muita paz a todos, muito obrigado mais uma vez, que assim seja. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência, sua paciência com a gente. Obrigado ao Márcio e obrigado sobretudo a Deus, o nosso Pai amoroso, nosso Criador, e aos seus médiuns, não é? Aqueles que já se encontram numa posição mais adiantada do que a nossa, que generosamente vem nos trazer tantas luzes, né? Tantos exemplos de amor, de dignidade e de estímulo. Muita paz para todos.